Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Queria convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 20 ao 21. Amém? Bom, meus irmãos, a diaconisa Rosiméria abriu o culto falando de algo muito interessante, algo que eu eu creio que é de suma importância e um desafio para nós como igreja, como servo de Deus, que é negarmos a nós mesmos, negar o nosso eu. É um desafio para a gente, não é fácil, é difícil. O nosso tema diz aqui, uma atitude inesperada. Para ter uma atitude inesperada, é preciso também negar o nosso eu. Então, negar a nós mesmos é algo muito difícil. A não ser pela ação também, ajuda que nós temos do Espírito Santo de Deus. E é um desafio para nós. E eu fiquei meditando, quando ela trouxe esse texto, quando ela falou sobre isso, falei, meu Deus, como isso mexe, como isso precisamos refletir sobre isso a todo momento, que é preciso mortificar, falar para o nosso velho homem, fica aí, fica quietinho aí, você está morto. E é um desafio ser um novo homem a cada dia. Deus, Ele nos transformou, está nos moldando a cada dia para sermos luz, para sermos sal, para levar a paz, não para desordem, não para gerar conflitos, mas eu e você, nós fomos transformados por Deus para gerar vidas, para ser luz onde nós chegarmos. A gente tem que contagiar o ambiente, influenciar o ambiente, porque nós temos a palavra de salvação. Mas o que nós temos visto hoje em dia é se deixar sermos influenciados pelo meio, pelo ambiente que nós estamos. E ao invés de sermos influenciadores, a gente acaba sendo influenciado pelo mundo. E Deus nos transformou para nós sermos luz, para levarmos a palavra de salvação, para sermos um agente de transformação. Amém? E eu tenho ficado muito preocupado e eu tenho meditado muito sobre isso. O caminho que nós temos percorrido, a igreja, porque essa questão até que a diaconisa falou para a gente de negar, e como a gente vai falar hoje sobre uma atitude inesperada, então é algo que a gente tem que refletir. Eu creio que nós precisamos mergulhar mais fundo na palavra, nós precisamos resgatar algumas coisas, porque se deixá-las a gente vai se acostumando e achando que está tudo normal e não está, e precisa ser resgatado. É algo que a gente vai ler aqui agora, que eu não consigo, pela mente humana, compreender, mas é algo para mim e para você. O nome disso é Evangelho. São boas novas. E eu não sei que tipo de evangelho a gente tem encontrado por aí. Um evangelho que busca poder, prosperidade. Não estou dizendo que você ser uma pessoa próspera é uma coisa abominável, não é isso que eu estou querendo dizer. É isso ser o centro. A busca incessante pelo poder. As pessoas querem poder, as pessoas querem título, as pessoas querem reconhecimento. Mas qual o papel da igreja, qual a identidade da igreja? Quem tem buscado o fruto do Espírito? Fazer o bem, temperância, liberar o perdão, ser humilde. Isso tudo está na palavra de Deus e às vezes a gente esquece disso.
que a gente deve ser a cada dia moldado e aprimorado também nessas questões. Mansidão, temperância, pacificadores. E o que a gente vê aí? O que a gente vê nas redes sociais? Meu querido, a gente vai falar um pouco de amor também. O amor, ele tem que estar acima de tudo. O meu time de futebol não pode ser mais importante que meu irmão. Eu não vou querer arrumar um atrito com meu irmão. Eu posso brincar dentro de um respeito. Brinco com muita gente aí, com o negócio de time de futebol que eu gosto, mas com respeito. Jamais. Eu ficaria até, se algum dia acontecesse de eu me irritar, de eu discutir com uma pessoa por causa de futebol, a ponto de querer até brigar, sair da razão, sabe? Perder a razão. Eu falo, cara, que evangelho é esse? Calma aí. A gente passou por um momento conturbado e ainda está meio estranho, está um troço, sabe? Ainda está meio questão política. Pessoas na família deixando de falar um com o outro por causa de política. Ou seja, a política é mais importante para ela do que o filho, do que o irmão, do que o tio, do que a família. A gente está invertendo os valores. E nós temos valores cristãos também envolvidos, valores bíblicos envolvidos. E a gente precisa resgatar isso. Qual é a nossa identidade como igreja? Quem é você? Quem sou eu como igreja? Porque se deixar, a gente vai entrando por um caminho perigoso. Então, a gente precisa repensar muito sobre isso, porque uma atitude inesperada, ela pode transformar um ambiente para melhor. E isso com base no amor. Amém? Vamos ler o texto? Capítulo 12 de Romanos, versículo 20, diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, é algo assim, quando você humanamente, você fala sobre isso, fala, cara, não é possível. Eu até brinquei com a Renata hoje, falei, você teria coragem de dar um prato de comida para o seu inimigo, um copo d'água para o seu inimigo? Você teria coragem de fazer isso? Aí ela ficou naquela, sabe? Porque é difícil, não é fácil. Matar o nosso eu, negar o nosso eu, passa por isso. De você, aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que fez tudo de ruim para você, e você liberar o perdão. Logo no primeiro versículo lá do capítulo 12, vai dizer assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis vossos corpos por sacrifício. No Antigo Testamento, quando a gente vai falar de sacrifício, é uma coisa externa. É uma coisa que, quando o homem pecava, ele buscava um animal ali, perfeito, para ir lá e pagar o pato por ele. Era algo externo. Isso antes de Cristo. Mas a gente vai ver a atitude em pessoas que, mesmo antes de Cristo, ela teve essa consciência de liberar o perdão, de fazer algo inesperado, de não ir com a multidão, ou seja, está todo mundo apedrejando, mas eu não vou apedrejar, eu vou fazer algo diferente daquilo. Você vê a atitude de pessoas naquela época que estavam vivendo, mesmo que ainda não estava ali presente as boas novas de salvação, mas eles estavam vivendo o Evangelho, mesmo antes do Evangelho. Isso é o que Deus requer de nós, querido, não é mais sacrifício. Se é que eu possa dizer, é um sacrifício não mais externo, mas algo interno. Não é mais algo exterior, de fora. Não, agora é de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. Nós mudamos de dentro para fora. É isso que Ele requer de nós. É uma renovação de entendimento, de mentalidade, de maturidade, de intimidade e de relacionamento com Ele, a ponto de
ele olhar para nós e se sentir assim, sabe? Eu fico olhando, será que eu estou agradando o meu Deus? Será que a minha postura está agradando o meu Senhor? Às vezes a gente não se preocupa com isso. E aí a gente ataca um, ataca outro. Eu fico olhando, meu Deus, essa não é a postura. Essa não é a minha postura. Eu tenho que rever isso. Há algumas pessoas que eu queria destacar aqui. José. José, ele foi vendido como escravo para o Egito. E o que acho interessante é que a maldade não partiu de fora, mas de dentro da tua própria família. Sabe, aquele arranjo todo foi feito pelos irmãos, por pessoas que estavam perto dele, pessoas que estavam ali com ele, no dia a dia, e armaram isso aí para ele. E ele, se eu não me engano, foi com 17 para 18 anos. E ele só se tornou governador-geral do Egito com 33, se eu não me engano, 30 e poucos anos. Ou seja, ele passou um bocado. Foi acusado injustamente, foi preso. Mas o que eu acho interessante é que quando a gente está sendo massacrado, a gente quer uma oportunidade de um dia estar lá em cima, para a gente poder massacrar, para a gente poder pisar também. Porque o ser humano, ele nutre esses tipos de sentimento, de vingança, de pagar com a mesma moeda. E o que ele faz diante dessa situação? Depois que ele chega no topo, ele fala, agora eu estou, como dizem por aí, eu estou por cima da carne seca. Agora eu sou o cara, eu posso fazer e acontecer. E qual foi a atitude dele quando teve com seus irmãos? Primeiro, ele chorou muito. Porque, querendo ou não, você sente, eu sinto, nós vamos sentir, ao lembrar. Mas o que eu acho interessante é que naquele momento ele vai falar para os irmãos, olha, não se preocupem, eu entendi o propósito de Deus, eu fui enviado antes de vocês para cá, não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me enviou para cá, para que eu pudesse cuidar de vocês, porque vai haver fome ainda. Então traga a sua família, traga todo mundo para cá, que eu vou cuidar de vocês. Uma atitude totalmente inesperada, porque o normal aos nossos olhos humanos é o quê? Agora eu vou abandonar, agora eu vou deixar passar fome, agora eu vou largar de mão, eu não estou nem aí para eles, porque eles me rejeitaram, eles tentaram me matar, eles não gostam de mim, e para que eu vou ajudar agora? Como entender isso, meus irmãos? Como entender uma atitude dessa? Como entender uma atitude como a do rei Davi, que teve nas suas mãos ali a chance de matar Saul, e ele estava livre para fazer isso, ele estava em guerra. Os próprios homens dele, do exército, falou, ó, Deus te entregou a ele, hoje é o dia, ele está na sua mão, é hoje. Ele vai lá, tem aquela oportunidade, o camarada dá um mole, ele chega perto para matar, e vai na orla e corta a orla. Ele só cortou a orla do manto, ele se sentiu mal, ele ficou apavorado com aquilo, ele não teve a coragem, ele não teve aquela coisa, como é que eu posso dizer, aquela coisa de chegar e fazer aquilo, de matar ele. Quem sou eu para tentar contra o ungido do Senhor? Eu não vou fazer isso, eu não vou tocar nele. Ele ficou mal com aquilo. Mais para frente ele reinou, ele não precisou matar Saul para reinar. Mas se de repente sou eu no lugar dele, meu irmão, eu não perdi a oportunidade. Eu não perderia a oportunidade. Porque até já estava avalizado, ele se matasse também, mas ele não fez isso. Você imagina você em guerra com um homem que está te perseguindo, um homem que quer te matar, um homem que se ele te pegar, ele vai te... E você chegar e ter uma oportunidade de pegar esse camarada, ele dando uma sopa lá, uma bobeira, e você pegar e matá-lo, o que você faria? Eu, meu irmão, não sei, naquela época lá, de repente, ele não tem jeito para ele não, eu ia passar o cerol nele. Ué, a gente pensa dessa forma, a gente quer a vingança, a gente quer a oportunidade, ele está me matando, ele está me dando legitimidade, eu vou matá-lo primeiro.
Eu vou acusar, é isso que a gente tem visto aí nas redes sociais, no nosso dia a dia, um acusando o outro, brigando um com o outro e tantas coisas, em nome muitas vezes de quem tem a razão, porque eu tenho a razão, eu posso falar, eu posso esbravejar, eu estou com a razão, acabou. Cara, o Senhor, Ele nos fez pessoas para sermos também pacificadores, como eu falei, nós somos pacificadores, conciliadores. Acima de tudo, nós somos servos de Deus, nós temos que buscar, é isso aqui, combater o mal com o bem, não é o mal com o mal. E ele está dando ele dá uma série de alerta para a gente no capítulo 12, para a gente se alegrar na esperança, que é o nosso Senhor, diante da tribulação, diante das lutas, que a gente busque esse lugar de alegria, de paz, de perseverança em Deus, no Senhor, porque só Ele pode nos dar isso. Só Ele pode nos dar. Eu queria também ler um versículo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que se distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Sabe, querido, então, esse alerta que Deus quer trazer para nós nessa noite, que possamos sair daqui, dessa noite, com esse entendimento, qual o evangelho que nós temos vivido, que atitude nós estamos tendo no nosso dia a dia. Será que a gente está com uma atitude do mundo, normal? E às vezes a gente parar e falar, calma aí, cara, isso aí que eu tô falando aí, não tem nada a ver, eu como cristão, calma aí, deixa eu rever isso aí. Por qual caminho que eu estou indo? Por qual, entendeu? Eu não posso deixar me influenciar pelo mundo, não. Eu sou um agente de Deus, eu sou um influenciador, eu sou um gerador de vidas, eu sou um apaziguador, um conciliador. Eu e você somos essas pessoas. O Senhor falou para mim, precisamos de um resgate da nossa identidade como igreja. Como igreja. Sabe por quê, queridos? Porque tem pessoas que estão perdendo tempo. Você pode ter toda a sua dificuldade, você pode ter, eu entendo, você tem que lutar contra isso. Só em você lutar contra isso, sabe, já é algo assim tremendo diante de Deus. Eu creio que Deus até se alegra pelo fato de você ter lutado contra essas coisas. Existem pessoas dentro da igreja guardando mágoas, que ainda guardam mágoas do passado. Existem pessoas que não conseguem perdoar, liberar o perdão. Isso tudo, querido, eu tenho que falar para você, que nem eu falei para uma cliente minha. Eu falei, querida, eu te entendo em tudo isso. É tudo no tempo de Deus, é no seu tempo. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: falta de perdão e evangelho não combina. Você tem que resolver isso. Você tem que resolver isso. Não tem jeito. Tem coisas que é parte central do evangelho, não tem como mexer. Não tem como dar um jeitinho. Não dá para conviver com isso. Até porque há algo por trás disso, quando ele fala para a gente que a gente, para não deixar vencer do mal, mas vencer o mal com bem. Porque se seu inimigo tiver fome, dá de comer.
Isso parece para nós meio que loucura. Mas eu creio que isso faz a gente também amadurecer como servo. E quando você libera o perdão, ou quando você é perdoado por alguém, quando você deixa aquela mágoa embora, e aquilo não te afeta mais, aquilo não dói mais dentro de você, você pode ficar triste, mas aquilo não vai te levar a uma coisa excessiva, a um ódio excessivo que faz mal para a nossa saúde, causa até doença. E quando você libera isso, cara, é algo sobrenatural. Quando a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, humanamente falando, eu prefiro receber. Quem não gosta de ganhar? A gente adora receber, eu gosto de receber. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Há algo por trás disso, há um mistério por trás disso. Há um mistério em você liberar o perdão, há um mistério de você deixar todas essas coisas para trás. Em você seguir a palavra, o evangelho, de você ser uma pessoa, sabe, equilibrada. O que eu tenho visto é busca por poder, prosperidade, é um monte de coisa, mas não há busca pelo fruto do Espírito, não há, sabe, essa coisa da paciência, da perseverança. Mediante a dificuldade da luta, você está ali, como pessoas daqui que já partiram, que até hoje edificam a minha vida, fortalecem a minha fé através dos seus testemunhos. Hoje eu tive com uma pessoa que ela falou que ela está sedenta, e mediante a tudo, a minha correria, a gente está falando da palavra de Deus para as pessoas, a gente está animando as pessoas, a gente está colocando a pessoa para cima. A gente não pode perder a oportunidade. Não é ser inconveniente, mas o Senhor, Ele te dá a oportunidade todo dia de falar do amor dEle. E essa pessoa falou assim para mim, eu ainda vou lá na tua igreja, eu estou sedenta de fazer a obra de Deus, porque Deus está me curando, eu já estou assim, naquele dia que você veio aqui eu não estava andando, agora eu já estou andando, a mulher com um tubo aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela porque eu já fui cantora do mundo e me converti, já estou 3 anos no Evangelho, e aquilo que eu não fazia naqueles 3 anos, agora ela está tipo uma potência, ela está querendo fazer, ela está querendo se lançar. Eu comecei a refletir sobre isso. Ela está querendo fazer a obra, ela está sedenta de fazer a obra de Deus, eu quero me recuperar rápido. Eu falei, é no tempo de Deus. Eu vou dar um testemunho na tua igreja, toda animada, eu animando, eu botando ela para cima, é isso aí, vamos, vai dar certo. É isso aí, você vai edificar através do seu testemunho. Mas não, a gente quer perder tempo com um troço que discutir, não, é porque é isso mesmo. Meu irmão, a gente precisa rever muita coisa. Que caminho nós temos, que a igreja tem trilhado, a igreja brasileira tem trilhado. É perigoso, meu irmão, é perigoso. Está tudo invertido, se deixar a gente vai invertendo. Você jovem, você adolescente que está aqui, não se deixe influenciar pelo meio que você está. O mundo ele vai querer te influenciar, a mídia vai querer te influenciar, vai trazer modismo para vocês, vai dizer aquilo que é bom para vocês, vai dizer um monte de coisa para vocês. Mas olha, por experiência, todo mundo aqui passa isso, os mais velhos falavam para mim, eu não acreditava muito, mas eu vou falar para vocês. Siga o conselho dos seus pais. Siga o conselho, quem quer o melhor para você são seus pais. Claro, Deus em primeiro lugar. Então, mergulhe na palavra também. Procure saber aquilo que Deus tem para você, Deus tem para a tua vida. Se é o que Deus tem para a tua vida, se é aquilo que eles estão falando lá fora. E se você crê na palavra de Deus, e se você confia em Deus, você não deixa se influenciar por essas coisas. Você vai até o final. Como eu falei, pessoas aqui, que eu olhei e falava assim, meu Deus do céu, se eu passar por uma situação dessa, eu quero ter uma fé dessa aí. Eu não sei o que está preparado para mim no futuro. Eu não sei o que eu vou passar no futuro. Mas eu quero ter uma fé inabalável. A minha vontade é que no meu momento, ainda com medo, ainda com tantas coisas, que eu não possa retroceder. Com medo, com um monte de coisa, mas que eu possa me espelhar, sabe, nesses testemunhos maravilhosos, de que foram até o final, foram até o fim agarrado com Cristo, independente de cura ou não. Tem tanta gente procurando cura,
Mas o mais importante é a salvação, querido. Mesmo curado, um dia nós vamos morrer. E para onde iremos? Para onde iremos nós? Só Ele tem palavra de vida eterna. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado com a sua postura. Cuidado com a sua atitude. Cuidado, cuidado, meu irmão. Com as influências desse mundo. Porque se deixar, a gente, acha que está tudo normal. E quando a gente vem e pega um texto desse, que diz: ninguém de si mesmo tenha conceito mais elevado do que convém, mas pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como temos muitos membros num só corpo, mas nem todos os membros exercem a mesma função. Assim também em Cristo em nós, embora muitos somos um só corpo, embora muitos somos um só corpo e membros um dos outros. Temos diferentes dons, conforme a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é serviço, dediquemos-nos a servir. Se é ensinar, o ensino. Se é exortar, faça com dedicação. Aí, lá no versículo 9, vai dizer assim: o amor seja sincero. Que o amor seja sincero. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tratamento com respeito, com amor, com zelo pelo outro. Não sejais vagarosos naquilo que requer cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tomai parte das necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai, olha isso como que isso é forte. Abençoai, capítulo 12, versículo 14. Abençoai aqueles que vos perseguem, e não os amaldiçoeis. O que a gente vê mais aí, se bobear, dentro da igreja tem gente amaldiçoando os outros. A maldição partindo da própria igreja. Isso é incoerente, isso é inviável. Mas acontece. É como se fosse um paradoxo. Eu falei, não, calma aí, a gente não foi enviado para isso, para amaldiçoar os outros. Ele está falando para mim que mesmo meu inimigo, eu não devo amaldiçoar. Eu devo abençoá-lo. Isso para nossos olhos, é loucura. Para o mundo que a gente vive, é loucura fazer isso. A gente vai amaldiçoar mesmo, se deixar, a gente com a nossa carne, a nossa estrutura carnal, né? Por isso que a gente tem que mortificar a nossa carne, por isso que a diaconisa falou que um desafio que nós temos é afundar o nosso eu, fica aí. Mas é difícil, não é fácil, meu irmão. Eu confesso. Mas você está vendo, quando a gente pega umas passagens dessas, a gente, se bobear, a gente entra em parafuso. Fala, calma aí, eu tenho que abençoar. Olha só, ele está falando para a gente abençoar os nossos inimigos. A gente está fazendo coisa pior com os nossos amigos? Olha que troço louco. Por causa de besteira, muitas vezes, se botar na balança, calma aí. Mas o amor que eu tenho por ele está acima de tudo isso. Existem algumas questões que eu não entro nem em debate, eu fico quieto. Eu não quero saber nem de convencer, a gente quer convencer os outros. Né? A gente quer, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você vai lá, vai ministrar a palavra, parece que não ouve nada, já aconteceu isso comigo. Parece que o cara não ouve. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você é um agente para abençoar, você é um agente para levar a palavra, e de pregar o Evangelho. Faça a sua parte, pregue o Evangelho, leve a palavra de Deus, e deixe o Espírito Santo agir, meu irmão. Deixe o Espírito Santo fazer a obra de Deus. Agora, não fique perdendo tempo, querido, com questões que, cara, bota na balança. Bota na balança. O meu time de futebol não pode ser maior do que a minha amizade. Um time de futebol, por mais que eu goste de futebol, eu não posso romper uma amizade, eu não posso romper por causa de um jogo de futebol, por causa de um partido político, eu não posso entrar em guerra com a minha família, porque eu os amo. Eu prefiro ficar na minha. Cada um com a sua convicção, cada um com o seu... De vez em quando eu falo
converso com pessoas, esses dias eu estava falando com uma pessoa a respeito o cara não entendia que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É uma pessoa. Eu tive que explicar um pouco para ele sobre trindade, o que é trindade, o que é o Espírito Santo. Peguei material, falei, cara, vai ler, toma aqui, mas com cuidado, com carinho, com amor, com zelo, para não entrar em confronto. Porque existem pessoas que só querem questionar. Eu falo assim, existem coisas que eu não tenho acesso, eu não sei de tudo. Um dia será revelado, eu não tenho resposta para tudo, mas para algumas coisas, Deus, Ele nos coloca, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há salvação, salvação só em Cristo Jesus. Tem coisas que é básica, e que a gente precisa estar ali, alicerçado nessas coisas. Tudo bem, a pessoa pode ter essa dúvida, e é saudável que tenha, e que busque conhecer. Eu não estou falando para não conhecer, para não questionar, tem que questionar, acho bom isso. Mas, querido, tem coisa que eu não vou ter resposta. Se Deus é um, ou dois, ou três, ou se... Deus é Deus. Falei, toma esse material aqui, vai dar uma lida, e depois você tira as suas conclusões. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu penso dessa forma, você pensa dessa forma, eu te respeito. E meu amigo é meu amigo. Ri comigo, brinca comigo. Nem por isso a gente perde a amizade. O problema está quando a gente excede, quando a gente quer convencer a pessoa, a gente quer botar na cabeça da pessoa. Não é por força, não é por obrigação, não. É o Espírito Santo que convence. Quando vê, a pessoa se derrama, a pessoa se derrete na presença do Senhor. Quantos homens duros, homens sabe, broncos, homens que se quebrantaram diante de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus e foram transformados pelo poder do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar, querido, para mudar a vida. E o Espírito Santo quer usar a minha vida. Deus quer usar a minha vida, quer usar a tua vida. Mas para isso, a gente precisa rever. A gente precisa resgatar a nossa identidade, o nosso papel como igreja na sociedade. Que caminho nós estamos tomando? Nós estamos entrando em que caminho? Existem coisas, existem propósito, que é da igreja. E às vezes nem passa pela nossa cabeça. A gente nem sabe. A gente não está nem aí. E aí a gente vai sendo engodado, a gente vai sendo enganado, a gente vai sendo cerceado, a gente vai sendo iludido. Quantas pessoas são iludidas? Quantas pessoas são, sabe, querido? Por falta de conhecimento da palavra, por causa de falta de maturidade. Por isso que essa igreja, eu amo essa igreja, porque essa igreja valoriza a palavra de Deus. A gente aqui procura sempre, eu falo, tipo assim, em tudo que eu vou conversar com as pessoas, ou alguma coisa aconselhar, com base na palavra. Porque não sou eu, não é minha opinião, é o que a palavra diz. Ela é a autoridade suprema. É ela que tem o poder. Não sou eu. Eu sou apenas um vaso, um instrumento. Você é um instrumento de Deus. Você é um potencial, um agente transformador de vida na mão de Deus. Não perca essa oportunidade, querido. Não se deixe se levar por aí, por essas coisas do mundo aí, falando que é isso aqui que é o certo, isso aqui que é o correto. Precisamos fazer isso que a diaconisa falou. Negar a nós mesmos. Você imagina Ruth e Noemi. Ela foi até o final com aquela mulher. A mulher não tinha nada a oferecer. Às vezes a gente quer estar com a pessoa que tem algo para nos oferecer, né? Interesse, o nome disso. Não é verdade? A mulher não tinha mais nada para oferecer. Ela falou, eu vou contigo até o final. Que postura, né? Não, você pode ir. O que ela estava esperando era isso. Pode ir, você está liberada. É o que a outra fez, é que todo mundo faz mesmo, não tenho nada a oferecer. Mas aí olha a atitude. Uma atitude inesperada. Não, eu vou com você até o final. Mata, apedreja. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. E aí, e o maior exemplo de todos, é claro, eu não posso deixar de falar isso, porque
se eu estou falando sobre isso, é porque é uma coisa que foi dada por Cristo, não foi algo... Porque o maior exemplo é Ele. A palavra de Deus diz que Ele morreu por nós ainda sendo o quê? Pecadores. Nós estávamos como inimigo de Deus, afastado de Deus, não merecíamos, como foi falado aqui já sobre isso. Mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, e por isso Ele enviou o seu Filho, mesmo nós não merecendo, mesmo nós ali como inimigos de Deus, nós éramos inimigos, a palavra de Deus diz isso, inimigos de Deus, e Jesus veio e nos reconcilia, mesmo nós não merecendo, porque isso se chama graça, e dessa forma nós temos que agir com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com as pessoas, independente de quem ela seja. Haja com graça, haja com misericórdia, porque nós estamos sendo moldados, e parecer mais com Cristo dói. Ser semelhante a Ele machuca, porque exige renúncia. Não é fácil viver o Evangelho. A gente fala aqui que é quase que é impossível, mas a gente tenta, a gente vai tentando. Tropeça aqui, levanta, errei, vamos embora. Porque se o maior exemplo foi dele, ele pagou o preço por mim e por você. Ele ainda falou, Pai, se possível, passa de mim isso aí, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele foi obediente. Olha o exemplo. E será que nós temos sido obedientes a Ele? A sua palavra? A gente como igreja, querido, a gente não pode deixar perder a nossa essência. Precisamos buscar mais intimidade com o Senhor, precisamos, nos alinhar, parecer mais com Ele, mas dói. Porque a transformação vem de dentro para fora. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não resista, querido. Deixa Ele te transformar, deixa Ele te moldar. E você vai ver a potência que você vai ser na mão de Deus. Quando você abrir a tua boca, quando você ministrar a palavra para alguém, para um necessitado, as pessoas estão sedentas. Não precisa você ficar, só fale da palavra e você vai vendo os olhinhos lacrimejando, você vai vendo a ação do Espírito Santo. É notório na vida da pessoa. A pessoa falou assim para mim, você já viu o Espírito Santo? Eu falei, eu nunca vi não, mas eu sinto a presença dele. Eu tenho essa sensibilidade de quando está com uma pessoa conversando, e olhar para essa pessoa, e quando eu estou conversando com ela, eu fico vendo que algo diferente está acontecendo. Eu falei, isso não é de mim, isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Que eu e você sejamos sensíveis às coisas espirituais de Deus. Porque às vezes vai passando despercebido, mediante a correria da nossa vida. Eu não paro, meu irmão. Eu corro de um dia, uma hora para outra, eu só vivo trabalhando, corro para um lado, corro para o outro. Mas a oportunidade que eu tenho, eu vou falando. Eu vou edificando. Não perco a oportunidade de falar, não. Se abrir, eu não fico apurrinhando os outros falando de Jesus toda hora, não, meu irmão. Chatão, não. Não. Eu espero o momento. Tem uma hora que você vai lá e... Mas eu espero, e toda hora tem. Toda hora aparece um, poxa, estou com um problema assim, rapaz, não sei o quê. Você começa a conversar. E as pessoas vêm trazendo as demandas. E a gente vai só lançando a semente. Olha aqui. É seríssimo o negócio. Que possamos estar atentos e sensíveis à voz de Deus. Deus, Ele quer nos usar para sermos um agente de transformação, de salvação para a vida dessas pessoas. Não somos nós, mas é Ele que faz a obra de Deus, amém? Então que você venha a refletir sobre isso, se vale a pena mesmo a gente ficar perdendo tempo com coisas que não vai passar, a gente vai embora, muita gente perdendo amizade, muita gente deixando de visitar a família, brigando com família,
E se você botar na balança, não vale a pena. É tão bom quando a gente vive uma vida desprendida de mágoa, de rancor. É muito bom, é maravilhoso quando você consegue se desvencilhar disso tudo, desse lixo que a gente vai acumulando ao longo da nossa história, do nosso tempo. Cada um aqui tem uma história, meu irmão. De repente a sua história foi bem pior do que a minha. Bem pior. Mas Deus pode transformar a tua história. Você não vai ser marcado. Você tem como recomeçar. Quantas pessoas aí foram marcadas na sua infância, na sua adolescência? Quantas pessoas carregam tantas coisas dentro de si, que às vezes a paralisam, as travam, as não deixam avançar, a progredir, porque estão presas, estão com a bola de ferro, estão acorrentadas no passado. Mas Deus, Ele escreve uma nova história. Deus, Ele muda situações. Ele mudou a história de José. A gente falou aqui, a história de José, o cara sair de um escravo para ser um governador, é o propósito de Deus. E eu creio que há um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Há um propósito de Deus para a igreja, para a nossa igreja. Não só para a igreja universal, mas a nossa igreja aqui, a nossa igreja local. Deus tem algo tremendo para a gente, algo maravilhoso, que a gente possa cada dia se unir como um corpo, como eu falei aqui, diferentes dons, diferentes talentos, mas todo mundo contribuindo em unidade, em amor, como uma família de Deus mesmo. E assim a gente vai caminhando. Alguns soldados vão tombando, vão indo para o Senhor. E a gente vai caminhando, e vamos embora, esse exército que não pode parar de marchar, até chegar o nosso dia, até chegar o dia que estaremos com Ele, e não haverá mais tristeza, mais dor, que possamos perseverar, se alegrar na perseverança da salvação. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, que eu acho que eu até me